Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma Live Therapy e o tema de hoje é Contato Zero contra o Narcisista. Não funciona. Eu sei que o tema é polêmico e que pode ser que você tenha algumas dúvidas no decorrer do que eu for falar aqui, mas eu quero te provar por que você está fazendo contato zero e não está funcionando. Uma das coisas que mais nos falam, assim quando você começa a aprender com quem você estava lidando, e sim, você estava lidando com um predador social, isso se não estiver ainda lidando com essa pessoa. Uma das ferramentas que são muito utilizadas e muito ensinadas pelos profissionais da saúde mental e também pelos aconselhadores é que você não tenha mais contato com essa pessoa. Isso é verdade, não é? Só que muitas das vezes, mesmo com o contato zero, existem casos que as pessoas voltam para o relacionamento com esse manipulador, com esse abusador, com essa pessoa que fez tão mal. Ou até mesmo está sendo importunada por essa pessoa, seja indo na casa, seja visitando no trabalho, sem avisar, sem falar nada, atrapalhando a rotina da pessoa. Por que que isso acontece, mesmo se você já bloqueou essa pessoa do seu telefone, bloqueou das redes sociais, você não atende mais ligações porque você já não tem contato com essa pessoa e mesmo assim você está sendo importunada e pior ainda, está chegando nos seus ouvidos notícias dessa pessoa. Hoje eu quero falar para você como fazer o contato zero da forma correta. Nosso vídeo hoje vai durar em torno de 20 e poucos minutos, então não será muito longo, tá bom? Então eu já te convido a, caso você não consiga assistir essa live agora, me seguir nas minhas outras plataformas, que lá no vermelhinho, né, lá no YouTube, eu subo essa live na íntegra toda sexta-feira. Então, toda sexta-feira às 18 horas, essa live que você está assistindo aqui agora, ou se você está assistindo a gravação dela, eu subo ela lá no YouTube, então você pode assistir. E essa live, ela terá o nome de Contato Zero Não Funciona. É Live Therapy número 69. Acreditem ou não, nós estamos na Live Therapy 69 e é um prazer imenso ter vocês nessa nossa longa jornada de libertação, de autoconhecimento e autorresponsabilidade. Então, por que que mesmo você fazendo contato zero com essa pessoa, você não está tendo paz que você queria? Por que que mesmo você deletando essa pessoa dos seus contatos, bloqueando, não tendo mais nenhum tipo de... você nem se encontra com essa pessoa, você de repente até mudou de cidade, de repente você até mudou de localização, você pode até mesmo ser que você conseguiu mudar a sua rotina e mesmo assim essa pessoa continua te importunando. Eu vou falar de duas fases. A primeira fase é aquela em que você precisa também bloquear o que nós chamamos, né, no meio aqui dos profissionais da saúde mental, como macacos voadores. O que são esses macacos voadores, hein, Lilian? São pessoas, o famoso leve e trás, né? São pessoas que levam informações suas para o manipulador, o abusador, o perverso, o lobo, seja lá qual for o apelido que você deu a essa pessoa, e vice-versa. O abusador, o lobo também tem contato com essas pessoas e como você não fez o contato zero da forma correta, você acaba por
ter notícias dessa pessoa. E se não tiver com a sua mentalidade fortalecida, o mal pode acontecer, que é o que, Lilian? Você retornar a ter contato ou até mesmo um relacionamento com essa pessoa. Obviamente que aqui, antes de eu entrar nesse tema de como você faz o contato zero da forma correta, óbvio que aqui eu estou falando dos casos que você não tem filhos menores com essa pessoa. Então, se você tem filhos menores com essa pessoa, obviamente que você vai praticar outro tipo de conduta, que é aquela que a gente chama de pedra cinza e que também a gente tem aqui no canal e que eu posso sim trazer um vídeo a respeito disso, principalmente para quem tem filhos menores, como eu. Existe sim uma forma de você ter um contato saudável com essa pessoa, pelo menos da sua parte. Então, dito isto, se não é o seu caso, se você já fez contato zero e você continua sendo importunada por essa pessoa, você precisa seguir um padrão de comportamento que eu vou te mostrar aqui. Lilian, existe referência bíblica para o que nós vamos falar hoje? Óbvio que sim. É claro que nós vamos usar o melhor manual de comportamento humano que você pode ter aí na sua mão, disponível. E o texto que nós vamos falar hoje, ele se encontra em Mateus capítulo 10, versículos 34 até o 36. Já já nós vamos ler. Então já deixa a sua Bíblia aberta em Mateus 10, tá bom? Não vamos prolongar muito esse vídeo, mas eu tenho certeza que esse final de semana vai ser de paz para você, porque você que não estava entendendo por que o contato zero não estava funcionando, hoje você vai entender. Então a gente já falou daquelas pessoas que têm filhos menores e que precisa ter um contato com essa pessoa, e esse é um outro caso. Hoje nós vamos falar para você que conseguiu se libertar dessa pessoa, que você conseguiu ter, né, o seu chamado para a paz, você escolheu paz, né? Você não quer mais ter alguém tirando aquilo que estava te desviando do seu propósito de vida. Pois bem, você bloqueou, você deletou, você bloqueou das redes sociais, você se mudou, você está fazendo outra rotina. Quem sabe você até mesmo conseguiu um novo emprego, quer dizer, você conseguiu mudar totalmente a sua rotina justamente para que aquela vida que você tinha antes, você não tenha mais. Só que vira e mexe, você recebe mensagens, você recebe comentários de pessoas ao redor dessa pessoa, ao redor sobre o manipulador. E esse tipo de gatilho vai te estremecer. Fulano mudou. Fulano conseguiu um trabalho e está fazendo terapia. Ciclano está até mesmo disposto a fazer aquela viagem, aquele passeio, aquelas promessas. Chega no seu ouvido, porque você não está fazendo o contato zero da forma correta. Pois bem, por que nós vamos falar desse assunto? Porque eu não quero que você faça o contato zero da forma incorreta. Não quero que o seu contato zero seja uma cilada para você. Por quê? Porque ele precisa também de ter outros contatos bloqueados. E é disso que nós vamos falar hoje. Por mais dolorido que seja, por mais difícil que seja e por mais desafiador que pareça ser, você precisará ser forte, porque agora você não é mais vítima. Antes, você reclamava no colo do sogro, da nora,
do vô, do tio, dos primos, só que agora você não está mais na cadeira de vítima. Agora você é uma pessoa autorresponsável pelo que vai acontecer. E se você continuar tendo contato com os macacos voadores que estão assim, ó, ao seu redor, o seu contato zero vai por água abaixo. Vamos lá, então? Mateus 10, 34. Assim diz a palavra, eu estou lendo a versão revista e atualizada, tá bom? Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Aqui Jesus Cristo está dizendo que, infelizmente, após a vinda dele, contendas, armadilhas e até mesmo guerrilhas seriam travadas uns contra os outros. A nossa vida, ela não seria uma plenitude de paz, de mar de rosas, muito pelo contrário, você iria encontrar sim momentos que você teria que guerrear, que lutar e que até mesmo, vamos continuar para vocês entenderem do que eu estou falando. E assim diz Mateus 10, 35, vamos lá? Pois vim causar divisão entre homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Você terá que ser forte, porque se você mantiver contato com determinados parentes, principalmente do abusador, principalmente do manipulador, o seu contato zero irá por água abaixo. Então, a primeira lição que nós vamos tirar aqui do texto é que não existe nenhum tipo de culpa em você cortar relações com parentes. Principalmente se foram parentes herdados da sua união com o lobo. Eu não ia falar, mas eu vou falar, se vocês estiverem preparadas. Preciso te alertar algo. Talvez você nunca ouviu isso. Talvez você até desconfiou. Mas no fundo, por como você tem um coração em pata de ovelha, pode ser que isso não tenha passado pela sua mente. A maioria das famílias de manipuladores, de pessoas perversas, de pessoas predadoras e que fazem danos uns aos outros, a maior parte são matilhas. A maior parte são conjunto de lobos que possuem o mesmo pensamento. Então, se você ainda está relutante em bloquear aquela ex-sogra, aquele primo do outro lado que você herdou, até mesmo aquelas amizades, até mesmo aqueles grupos que você estava, se você ainda tem receio, se você ainda acredita que você seria injusta, se você ainda acredita que seria errado, você tem um embasamento na palavra de Deus dizendo que haveria sim momentos que você teria escolher entre ter paz e entre manter contato com todos os parentes. Por que, Lilian, que eu preciso bloquear uma pessoa que me fez bem, que me apoiou? Simplesmente porque quando há a divisão, e aqui eu estou falando da separação, do divórcio, aqui eu estou falando quando você escolhe paz e você
segue o seu caminho do seu propósito de vida e você escolhe que não quer mais ter união com um lobo, porque você já entendeu que essa união, ela não foi divina, ela não foi junta lá no céu, ela não foi uma escolha divina, ela foi uma escolha do seu orgulho, ela foi uma escolha da sua pressa, ela foi uma escolha do seu coração, ela foi uma escolha mal pensada. Quando você decide desvincular dessa pessoa, você precisa entender que a outra parte da família, essa da família do lobo, são pessoas que vão apoiar apenas essa parte. Essas pessoas só te apoiavam porque você estava em união, porque você era uma pessoa que só falava sim, porque você é uma pessoa que tem uma alta régua em tolerar abusos. A verdade seja dita. Vocês estão aqui para ouvir a verdade? Vamos falar a verdade? Sem colocar açúcar em cima, sem colocar panos quentes, vamos falar a verdade? Você era quem tolerava abusos, agressões, xingamentos, traições, falta de respeito, humilhações em público. Se a gente for listar aqui, a lista é longa, não é verdade? Você era quem tolerava a pior parte, e é por isso que esses parentes estavam do seu lado, porque se te perdessem, esse manipulador, esse abusador voltaria para casa deles. Tô falando alguma mentira? Esse abusador voltaria para casa dos pais, voltaria para casa dos parentes e voltaria a encher a paciência deles. Vamos falar a verdade aqui nua e crua. Voltaria a ser aquele pandemônio dentro daquela casa, porque uma casa onde tem lobos nunca vai ser uma casa de paz. A Sara tá falando que o meu voltou para casa dos pais. Os pais conhecem as suas crias, principalmente pais de lobos. Primeiro, porque provavelmente pode ser que sejam lobos também. E se não forem, sabe que essa pessoa não tem uma conduta ética, não tem uma conduta correta, não os representa. Ambos os casos, eles não têm vontade nenhuma que esse lobo, que esse perverso, esse manipulador profissional volte para a residência deles, volte a assombrar a casa deles. Então, para eles é lucro que você seja mimada, que você seja coberta de razão, porque essas pessoas não querem que você separe. Vocês estão entendendo a que ponto que eu quero chegar aqui? Eu não estou dizendo aqui que você vai sair bloqueando o mundo inteiro e que você vai ser uma pessoa isolada na face da terra, mesmo porque ninguém é uma ilha. Mas o que eu estou falando é que você precisa se proteger, porque são pessoas que não devem participar da sua vida mais. E se você ainda queria um embasamento bíblico, anota aí Mateus 10, versículo 34 até o 36. Já a gente vai ler o 36. É bíblico. E no mesmo capítulo, se você não sabe do que eu estou falando, no mesmo capítulo, se você pegar aqui o verso 16, o que Jesus Cristo fala? Eis que eu vos envio envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes. Presta atenção nisso. Algumas versões diz astutos como as cobras, como as serpentes, e simples, humildes como as pombas. Nesse mesmo capítulo, Jesus já afirmava que nem todos ao seu redor seriam pessoas que queriam o seu bem. Jesus já estava alertando aqui que você precisava criar uma casca mais dura. Você deveria montar ali uma blindagem
Você não poderia mais, só porque é parente, só porque tem o seu sobrenome, só porque é uma pessoa que fez algo de bom para você, não significa que nessa etapa da sua vida, onde você escolheu paz, essa pessoa tem que participar. Você precisa compreender que essas pessoas ficaram para trás. Essas pessoas fizeram parte de um passado seu. E diga-se de passagem, um passado que não traz orgulho para ninguém. Se eu estiver falando algo que você não concorde, deixa aqui nos comentários. Fale aqui para mim. Se você não concorda, fala aqui o seu ponto de vista. Eu estou lendo aqui os comentários. Não há desculpa nenhuma para você manter esses macacos voadores ao seu redor. Não existe justificativa nenhuma em você permanecer em grupos onde parentes, amigos, algum conhecido, algum colega desse manipulador está. Não existe justificativa. E aí, se você bater o pé, se você falar, eu sou forte, eu sou capaz, eu superei, são pessoas manipuladoras profissionais. Para que você vai querer brincar com essas pessoas? Para que você vai querer ter notícias do manipulador, sendo que você já escolheu paz? Para que você vai querer minar a sua mente, ativar os seus gatilhos de recordações dessa pessoa com comentários mentirosos, enganadores, perversos, eu diria, dizendo que essa pessoa mudou. E eu posso te garantir com todas as letras que se tratar de um lobo, se tratar de um manipulador, se tratar de um perverso, que Paulo menciona lá em Romanos 1:31, que são pessoas que não veem problema nenhum no mal que fazem, eu posso te garantir que essa pessoa não mudou. É um assunto que você precisa digerir com calma. É por isso que essa live vai ser curta, porque parte dela vai ser um momento seu de reflexão, de escolha, de você buscar dentro de você se você realmente quer se libertar 100% desse relacionamento que te fez mal ou se você vai continuar brincando. Porque se você escolher manter contato com essas pessoas, a sua paz nunca vai vir. Você jamais vai ter um momento onde você vai dizer, eu acho que eu estou curada. Eu acho que eu superei. Porque são pessoas que levam e trazem informações. São pessoas que não têm pudor nenhum em dizer na sua cara que você é a errada, que você poderia ter tido mais paciência, que você poderia ter feito diferente, ou até mesmo algumas pessoas podem até dizer que você é uma pessoa ingrata, que você é uma pessoa que deveria, por ser cristã, perdoado. E eu já expliquei aqui para vocês que uma coisa é perdão e outra coisa é a reconciliação. São coisas totalmente distintas e isso eu já discuti aqui no canal exaustivamente. O perdão ele é obrigatório, mesmo porque nós vamos ser perdoados pelo Deus Pai, assim como nós perdoamos as pessoas que nos fizeram mal. Então, o perdão ele não é opção para nós cristãos, mas o que é opção para você é você agir conforme Jesus Cristo fala aqui em Mateus 10:16. Prudentes como as serpentes
E quem é prudente não mantém contato com parentes de abusador, não mantém contato com grupos onde essa pessoa também está e amigos dessa pessoa também estão, porque querendo ou não, você vai ser centro de conversas, você vai ser motivo de leva e traz informações, você vai acabar sabendo de notícias dessa pessoa até mesmo sem querer, e isso pode atrasar a sua libertação. Isso pode arruinar por anos, atrasar por anos a sua paz. Isso pode até mesmo não permitir que você prossiga com a sua vida sentimental. Porque você inconscientemente vai ficar conectada com informações dessa pessoa. E isso vai ativar gatilhos em você, onde você vai ter a sua mente presa nessa pessoa, porque quando alguém diz para você que você poderia ter aceitado essa pessoa de volta, que você poderia ter feito diferente, ou então se uma pessoa vira e fala para você que fulano, ciclano mudou, que esse fulano ele está melhor, que essa pessoa endireitou, e é tudo uma mentira lavada, porque eu já exaustivamente já discuti aqui no canal, lobos, eles não viram ovelhas. Jeremias, a palavra que a gente leu na live passada, que foi em Jeremias 13, 23, Jeremias 13, 23, o próprio Deus Todo-Poderoso falou para o profeta Jeremias, pode o etíope mudar a sua pele? Será que o etíope, com a pele corada, a pele escura, ele pode simplesmente mudar de pele? Pode o leopardo, não sou eu que estou falando, pega lá a sua palavra, pega lá Jeremias 13, 23, pode o leopardo, ele jogar fora as pintas? Tem como ele jogar fora as pintas dele? É o que está falando na palavra aqui. Podereis fazer o bem estando acostumados a fazer o mal? Pode mesmo um lobo que não vê problema nenhum em ser um manipulador, em ser uma pessoa perversa, em ser uma pessoa promíscua, em ser uma pessoa maquiavélica, onde trama, né? Na palavra diz que essas pessoas, elas tramam o mal até mesmo quando vão dormir. Pode mesmo essa pessoa se tornar uma ovelha? Pode mesmo essa pessoa, a palavra diz aqui, não sou eu que digo, trocar a sua pele? Não tem essa possibilidade. E se eu puder te dar um pequeno conselho final, se você me permitir te passar uma pitada de conhecimento nessa noite, de quem viveu tudo isso e que aprendeu na pele que não adianta você dar segundas, terceiras, décimas chances, não olhe para trás. Não dê ouvidos aos macacos voadores. Então, se você está fazendo contato zero e você não deletou, bloqueou parentes do manipulador, grupos onde você tem em comum com essa pessoa e amigos dessa pessoa, se você não bloqueou aqueles vizinhos que você sabe que são pessoas que têm uma língua venenosa, que são pessoas que estão do lado, essas pessoas falam que são neutras, mas na verdade são pessoas que não querem separação. Não querem ver uma família sendo destruída, mas são pessoas que não têm, muitas das vezes, conhecimento do que é que você passava da porta para dentro da sua casa. Então, se você não, narcisistas não podem ser, não, eu não tenho esse conhecimento, eu não sou expert em borderline, tá? Mas o borderline é um pouco diferente.
É um pouco diferente, tá bom? Eu não acredito que há como ser... Bom, apesar que o DSM-5, que é o manual de psiquiatria adotado na medicina norte-americana e que nós, como também americanos, né, sul-americanos também adotamos, lá diz que os transtornos de personalidade, eles podem sim agir concomitantemente. Então, no meu ponto de vista, é algo bem diferente, mas se eu for buscar dentro do manual de psiquiatria, né, que é a nossa conduta aqui no Brasil, sim, eles podem ser concomitantes. O que isso quer dizer? Eles podem sim se misturar, porque o transtorno de personalidade é um espectro, né? Então pode sim. Segundo o manual de psiquiatria, sim, eles podem manifestar na mesma pessoa, apesar de eu achar que é algo bem diferente. Eu consigo discernir com precisão o que um tem mais do que o outro. E o que eu posso destacar é a perversidade dessas pessoas. É o fato dessas pessoas não verem o mal que fazem. É o fato de o narcisista ser um predador, coisa que o borderline não tem essa nuance, se assim eu posso dizer, tá bom? Mas existem pessoas muito mais gabaritadas para falar sobre isso do que eu, tá bom? Agradeço aqui pelos convites, pelos presentes. Eu vivo para ele. Olha que forte esse comentário. Não tem como você conviver com um manipulador, um abusador, com uma pessoa perversa, com uma pessoa que tem o transtorno de personalidade ou traços, que tenha esse transtorno ou traços, e você não sair ferida de alguma forma. Seja uma ferida externa, seja uma ferida da alma. Por que acontece isso? Porque são pessoas que são predadoras. Qual que é a característica do predador? O predador é aquele ser que, quando aborda um outro, ele é um parasita. Ele tira nutrientes, ele tira suprimentos, né? Na psicologia a gente fala que são pessoas que tiram suprimentos das suas vítimas. E são pessoas que, em troca, não fornecem nada de benéfico, que não seja algo que vai te fazer mal, seja por dentro ou por fora. Eu espero que vocês tenham gostado da live. Eu espero que vocês pensem com bastante carinho sobre esse assunto. Óbvio, né, que aqui acabou que ficou estranho, né? Como que contato zero não funciona? Na verdade, você precisa fazer o contato zero da forma correta. Se você quer ver a gravação dessa live, ela vai ser... Eu vou subir ela lá no vermelhinho, lá no meu canal do YouTube. Se você não me segue, passe a me seguir. Nos stories eu vou deixar o link para você, né? Amanhã, assim que eu subir, eu deixo o link para você assistir essa live na íntegra. E eu já te aconselho a você assistir mais de uma vez, no conforto ali de um canto que você encontrar, onde você conseguir se concentrar melhor, onde você possa entender realmente do que nós estamos falando aqui. O meu intuito aqui é que você não cometa os mesmos erros que eu cometi. O meu intuito aqui é que você entenda que você precisa sair dessa cadeira de vítima, né? Porque muitas das vezes o que a gente costuma ouvir é que você mantém contato com esses parentes do abusador porque, na verdade, você tinha uma dependência emocional dessa pessoa. Não, Lilian, eu amava essa pessoa. Não, isso não é amor. A gente não ama alguém que nos corta no meio. Não existe isso, né? O amor, ele é manso, ele é tranquilo, ele é recíproco, ele não tem essa dor que envolve você todos os dias e você não entende. Então, o que você sentia por essa pessoa é uma dependência. E quando você tem dificuldade também de se desvincular desses parentes, com certeza você também tinha uma dependência desses parentes, porque eram pessoas que, eu expliquei aqui, te tratavam muito bem,
E eu já expliquei por quê. Porque você era a única que tolerava as falcatruas, as traições, as mentiras, a falta de respeito dessa pessoa. E você ficava cuidando dessa pessoa e essa pessoa não voltava para casa deles. Porque a verdade seja dita, eles não querem esse abusador na casa deles. Eles não querem um manipulador, uma pessoa que corrompe a ambiência da casa por completo, porque são pessoas que conseguem mexer com a ambiência daquela casa, porque onde estão presentes são pessoas que disseminam ódio, comentários perversos, são pessoas que nunca estão satisfeitas com nada nem com ninguém, e pessoas que têm essa carga negativa nos comentários, nas atitudes, são pessoas que conseguem desequilibrar aquele ambiente. Então, esses parentes que você está com dificuldade de cortar, você está com dificuldade de parar de falar, você está com dificuldade de cortar vínculos, cortar laços, são parentes que, na verdade, se querem que você retorne um relacionamento com essa pessoa, é porque querem se livrar dessa pessoa. E pode ser que você esteja ouvindo isso pela primeira vez, porque você não se dá conta. E eu entendo, porque você é uma empata, você é uma pessoa que tem um coração bom, você é uma pessoa que quando alguém te abraça, quando alguém te dá um presente, quando alguém te acolhe, você não tem discernimento suficiente, e isso não é culpa sua, isso a gente adquire com a nossa caminhada, né, de vida. O que acontece? Você acredita que são pessoas que querem o seu bem, mas na verdade, e na maioria dos casos, parentes do abusador também são lobos. E se não forem, querem distância dessa pessoa. Eu sei que é uma verdade difícil de se engolir, mas é algo que alguém precisa te dizer. Eu espero que os parentes dele nem gostam de mim, então nesse caso é mais fácil você desvincular, né, dessas pessoas. Eu espero que você... eles dizem que eu sou ruim, estou passando por isso e é tudo verdade. Graças a Deus nunca tive dependência dele, eu só queria me livrar. Que bom, eu fico feliz que você teve essa consciência logo. Eu fico muito contente por isso, porque isso é ouro, ouro. A consciência que você tem, existem pessoas que passam 10, 20, 30, 40 anos de relacionamento e não possuem essa consciência. Ainda estão naquele limbo acreditando que precisa salvar essa pessoa, naquela bolha acreditando que ama essa pessoa, ou que até mesmo um dia essa pessoa vai se arrepender, um dia essa pessoa vai mudar. Deus jamais te daria alguém para destruir o seu ministério, o seu propósito de vida, para construir outro na vida dessa pessoa. Pode ser que tenha alguém aqui hoje com esse pensamento. E mesmo me ouvindo, né, por todo esse tempo, mesmo assimilando aqui as palavras que eu tenho dito, inclusive baseadas aqui na palavra de Deus, mesmo assim pode ser que você esteja nessa cadeira hoje, que é na cadeira de vítima, que eu posso sim salvar, eu posso sim mudar essa pessoa, eu preciso salvar essa pessoa porque essa pessoa é minha cruz, é a minha responsabilidade. Posso te falar uma coisa? Deus jamais quis essa união. Ah, Lília, o que o Deus uniu, o homem não separe. Você acha mesmo que Deus faria uma união, estaria de acordo com essa união, sendo que ele próprio sabia que é uma união que veio para te destruir? Sendo que o próprio Deus fala em Jeremias 29:11 que os pensamentos dele ao nosso favor são pensamentos de paz. Esquece tudo que você ouviu. Pega a sua Bíblia, começa a ler, começa a interpretar os textos, começa a entender como que funciona a mente do Deus vivo. Pare de ouvir
profetadas, pessoas querendo apenas audiência nas redes sociais. São pessoas que falam textos prontos, mas são pessoas que não entendem de relacionamentos entre ovelha e lobos. São pessoas acostumadas a aconselhar famílias de ovelhas. E se você ficou até aqui, é porque você sabe que essa pessoa não é uma ovelha. Vocês entendem isso? Eu espero que sim. Eu espero que sim. Se você não me segue, eu te convido a me seguir. Se você quer entrar na nossa turma de mentoterapia, provavelmente a gente vai ter que fazer uma nova turma em junho também, né, devido à procura. Entre em contato comigo. Entre em contato no escolhapaz@gmail.com ou então no link da bio você pode mandar uma mensagem direto para mim. Você vai ter um acompanhamento meu durante 30 dias, onde nós vamos desenvolver um protocolo, independente se você já se libertou dessa pessoa ou se você ainda não está liberta fisicamente. Mas primeiro você precisa libertar a sua mente, o seu emocional, se fortalecer. Entre em contato, que eu vou te colocar num grupo, e nós vamos sim andar nesse caminho juntas. Não tem porquê você andar só, mesmo porque sozinha é impossível você se libertar. Porque você sozinha, você sempre vai buscar por recordações, você sempre vai se culpar. Então você precisa de um fortalecimento emocional. Você precisa entender que você sozinha, você vai trilhar o mesmo caminho, você vai olhar para trás. Você vai dar ouvido a conselhos de pessoas que não entendem do perfil de relacionamento que você tinha. Entende isso? Então eu te convido, se você já não está dentro de um tratamento propício para quem tem transtornos de personalidade, né, quem tem relacionamentos disfuncionais, a você conhecer o meu trabalho, a você me seguir, a você assistir os vídeos, assistir a gravação das lives, né, que tem lá na rede vizinha. E o mais importante de tudo, você precisa escolher paz. É uma escolha. É uma decisão, assim como o perdão. Tem no meu pensamento que não consigo me virar sem ele. Isso é uma mentira que a sua mente, por isso que eu falo que sozinha é impossível. A sua mente fica te sabotando o tempo todo. A sua mente fica falando que você deveria dar mais chances. Por que, Lilian, que a mente fica sabotando o tempo todo? Porque o nosso cérebro, ele foi feito para nos manter vivos. Então, qualquer mudança de comportamento, qualquer atitude brusca, drástica, né, que seria você sair dessa relação, que seria você tomar um novo rumo, que seria você tomar uma atitude para a sua libertação, o cérebro vai lutar o tempo todo para você ficar onde você está, porque afinal de contas você está viva. E é essa mentalidade que você precisa quebrar. É essa mentalidade que você não consegue, que você deveria dar mais chances, que você fez errado e você está pagando um preço. Às vezes eu ouço coisas desse tipo, por quê? Porque a sua mente não está fortalecida o suficiente para entender que a única pessoa responsável pela sua libertação e pela sua paz é você. Ninguém vai vir te buscar. Ninguém. Tá bom? Ninguém. É verdade, pois é. É isso mesmo, já está seguindo. Isso mesmo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda. Isso mesmo, então me sigam, compartilhem os vídeos que você gostar, que você acreditar que vai ajudar mais uma pessoa que está precisando. É verdade, você fica achando que vai mudar, perdi a minha identidade. Essa é uma reclamação muito comum de quem tem relacionamento com pessoas com esse transtorno de personalidade. Onde tem Deus não tem confusão, exatamente é aquilo que eu estava falando. Como que Deus iria unir alguém que ele sabe que quer te destruir? Não faz sentido. Não tem vontade de orar. Presta atenção nisso, gente. Ele tira as minhas forças. Você entende? Que é uma pessoa que está te afastando do seu propósito.
Ninguém muda ninguém, concordo plenamente com você, amadinha. É isso mesmo, é isso mesmo. Não acredite em nenhum tipo de mentira que as pessoas vierem falar sobre ele com você, que mudou, que vai buscar terapia, que vai buscar ajuda, que vai ser como era antes, que fulano vai fazer diferente dessa vez. Tudo isso é uma arapuca, é uma armadilha, é uma cilada. Então, não caia nessas mentiras, tá bom? Obrigado pelos comentários, os elogios, muito obrigada, que Deus os abençoe, amém. Isso mesmo, pelos presentes também. Às vezes eu acho que ele precisa de uma pessoa melhor. Isso, olha para você ver. Gente, olha essa mentira deslavada que a sua cabeça tá mandando para você. Presta atenção nisso. É uma pessoa que já tolerou um abusador, eu não sei por quanto tempo, mas não importa, pode ser por um mês. Já é, né? Você já tem o impacto dessa pessoa na sua vida negativo. Às vezes eu acho que ele precisa de uma pessoa melhor. Olha para você ver o que seu cérebro está fazendo, está te rebaixando. E sabe qual que é o próximo passo? Não, nem sei se eu deveria dizer isso, mas eu vou te falar porque eu sei o caminho das pedras. Sabe o que você vai falar para você mesma? Que você não vai conseguir mais ninguém se você se separar dessa pessoa, que ninguém vai conseguir te aturar, que essa é a única pessoa que te tolera. São mentiras que a nossa mente, quando não está firmada na palavra, não está firmada na verdade, não está firmada em pensamentos de blindagem emocional, aqueles todos que Jesus ensina, né? Eu ensinei um aqui hoje para vocês, que foi em Mateus 10,16, que você precisa ser uma pessoa prudente, como uma serpente. Como que a serpente trabalha? Ela olha ao derredor, tudo que pode ser uma ameaça. Ela não entra onde ela não tiver uma saída. Ela é astuta, ela é voraz. Se tiver algo em perigo, ela vai recuar. E aí, o seu cérebro, se você continuar na cadeira de vítima, vai te falar o tempo todo o que a Madinha colocou aqui. Que eu não mereço essa pessoa, que essa pessoa merece alguém melhor, que eu deveria dar mais chances, que eu deveria fazer diferente. Quantas vezes pessoas chegam e falam, eu deveria, né? Até mesmo se você procura profissionais da saúde mental que não têm, né, a habilidade, não diria capacidade, mas de repente o conhecimento suficiente para lidar com relacionamentos disfuncionais, quantas das vezes esse profissional da saúde mental, né, esse psicólogo, esse terapeuta, vai te abordar com a seguinte frase: você tem que mudar o seu tom de voz, você tem que mudar a forma como você fala, você tem que começar a falar na hora certa, você tem que guardar a sua opinião muitas das vezes. Olha para você ver que são pessoas que começam a podar quem você é, e aí você começa a entrar numa caixinha para tolerar o ego dessa pessoa, para tolerar a falta de respeito, para tolerar até mesmo, muitas das vezes, humilhações. Porque o profissional da saúde mental que está te atendendo falou que você é o problema. Vocês entendem por que você precisa buscar ajuda com pessoas que entendem do que você está passando? E que não é em toda esquina que você vai encontrar. Não vai ser num catálogo lá do seu plano de saúde, você pega o primeiro psicólogo que tem lá, eu vou lá. Não. Você precisa de uma ajuda adequada. Alguém que vai te ajudar a fortalecer a sua mente, blindar a sua mente. Se você não blindar a sua mente, na primeira chance, você vai voltar com essa pessoa. Você vai ter o pensamento que essa amadinha teve aqui, pode ser que sim, pode ser que você pense a mesma coisa que ela falou aqui, que o fulano precisa de alguém melhor. Olha para você ver como que a nossa mente sabota a todo momento a nossa libertação, colocando para baixo, colocando você como menos do que essa pessoa.
Essa live tá muito boa, tá difícil de acabar, né? Mas eu vou deixar vocês com tudo que a gente falou hoje. Olha, tem outra pessoa também que fala que tem o mesmo pensamento. São extremamente falsos. Sabe por quê, Ana, amadinha? Essas pessoas são pessoas que têm compromisso com a mentira. São pessoas que mentem o tempo todo. Chega a ser até mesmo uma compulsão, eu diria. Não conseguem viver sem que seja debaixo de mentiras, sem que seja debaixo de falsidades, sem que seja debaixo de aparências, tá? Então é por isso que são pessoas que não têm pudor nenhum em mentir, em trair. Dá uma lida lá em Romanos, começa em Romanos 1, 27, vai até o 31, vai lendo lá. Paulo descreve com perfeição qual que é a atitude, qual que é a conduta dessas pessoas. Se você quer se aprofundar mais, vai lá em 2 Timóteo. Timóteo escreveu uma carta dizendo como que era a conduta dessas pessoas, porque provavelmente Timóteo, aprendiz de Paulo, provavelmente ele estava vendo a olhos nus ali pessoas com esse tipo de comportamento. E ele viu, ele percebeu o quão cruel que essas pessoas agiam, como que essas pessoas eram más. Então isso impeliu ele, isso fez com que ele escrevesse essa carta para Paulo. Olha, tá acontecendo isso. Não é brincadeira. Não estou falando aqui da minha boca, não estou falando apenas da minha vivência. Eu estou falando que você tem um registro aí na sua frente da palavra de Deus, de tudo que eu estou falando aqui. E a única coisa que eu te peço é que você silencie um pouco os conselhos que você está ouvindo, as pessoas que você está ouvindo, influencers, ministros do evangelho, que muitas das vezes não têm o conhecimento suficiente para lidar com esse tipo de predador. E o que eu quero é que você se volte para a palavra, peça orientação do Criador para que te revele, para que fale no seu coração. E a minha oração hoje é que você escute essa voz, que você não passe pano, né? Tem essa gíria que eu acho interessante, para esse abusador, para essa pessoa que está te fazendo mal, e que entenda que os pensamentos de Deus ao seu respeito, eles são de paz. Então, eu te convido a escolher paz. Quer participar da nossa turma de mentoterapia? A próxima? Lilian, maio eu não consigo, mas eu quero na de junho. Deixa o seu nome na lista de espera. Entra, me siga, entra no link, manda um zap para mim. Fala, Lilian, eu quero entrar na próxima turma. Lilian, eu quero na seguinte. Lilian, eu quero ter um aconselhamento só com você. Ou então, eu não sei, entra em contato. Não perca essa oportunidade, porque a gente está quase chegando já na metade de 2026. E eu não quero que você vire mais um ano refém, escrava dessa situação, tá bom? Agradeço muito a todos os comentários, a todos os presentes. Gosto muito dos comentários. Infelizmente, eu não consigo ler todos audivelmente, mas dos presentes. Obrigada, amadinha. Muito obrigada. Hoje, depois de algum tempo, veio na porta da minha casa porque está totalmente bloqueado. Vocês estão entendendo? Se você não mudou de endereço, essa pessoa vai voltar. Se você não mudou de endereço, essa pessoa vai voltar. Ele coloca, obrigada, amadinha, obrigada. Ele coloca tudo o que ele faz errado. Exatamente. Existe uma trama na mente dessas pessoas que eles sempre são as vítimas e você a vilã. Sempre, toda situação vai ser desenhada, né, da boca dessa pessoa como se fosse, eu sou coitadinho, coitado de mim, essa pessoa é vilã, essa pessoa é a louca, essa pessoa é a paranoica. Por quê? Porque querem sair como vítimas da história, tá bom? Agradeço muito a presença de vocês. Sou casada com um narc, então eu sinto muito. Siga o meu canal. Não deixa essa pessoa destruir aquilo que ainda sobra de você.
Não, não mesmo. Não deixa essa pessoa acabar com o propósito de vida que Deus tem em você. Não deixa essa pessoa apagar quem você é. Afinal de contas, nós somos luz, nós somos sal, nós fomos feitos para fazer diferença aqui na Terra. E se você está sendo abafada, se você está sendo, sabe, igual eu estava falando, você está sendo podada para caber na caixa dessas pessoas, existe algo de errado nessa relação. Existe algo que não está alinhada com o desejo divino para sua vida, tá bom? escolhapaz@gmail.com. Um beijo para vocês, amo todos vocês. Tchau, tchau. Conhecimento liberta.